Irmãos, a gente aprende, né? Saúde a todos com a paz do Senhor. Queridos, graças a Deus. Se dissessem amém, a gente iria para casa e eu já senti a presença de Deus. Creio que você também já sentiu a presença de Deus, né? E graças a Deus, porque o Senhor está no nosso meio, mas está em nós. Ele é o Deus conosco e em nós, amém? Irmãos, nós estamos numa série que estamos iniciando hoje, e tão difícil quanto introduzir essa série é ser a primeira a pregar. Né? Então, o pastor Douglas introduziu essa série no domingo passado, e nós iremos fazer a primeira pregação dessa série, que Era Fake, era mentira, era notícia falsa, era engano, né? Mas como diz o pastor, a gente colocou aqui um nomezinho, um tema que está na moda, né? Era fake. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor me ajude a transmitir para você aquilo que primeiro ele transmitiu para mim, né? E eu vou fazer igual o pastor Douglas, e a gente copia coisa boa, né? Eu vou fazer igual o pastor Douglas e perguntar para você: será que o primeiro engano aconteceu no paraíso com Eva? Como diz o Douglas, já terminaram com a minha pregação. Isso, irmãos, não aconteceu. E o meu tema, eu ia começar falando de Eva. Eva enganada no lugar perfeito. Mas eu pensando sobre isso, pensei o seguinte, né? Eva não foi a primeira a ser enganada. Então eu quero falar um pouquinho desse primeiro engano e depois nós vamos passar a falar a respeito de Eva. O texto bíblico está em Gênesis 3:1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore, de nenhuma das árvores do jardim? Bom, Gênesis 3:1, tá? Eu vou falar porque às vezes alguém está na live, né, e não sabe onde está o versículo. Então, eu acabei de ler Gênesis 3:1. Então, nós aprendemos, então a primeira mentira, engano, não aconteceu com Eva. E nós aprendemos no culto passado que engano é resultado de uma mentira. Engano é resultado de uma mentira. E aí eu vou dar uma resumida na história e vou dizer para vocês, Eva foi enganada, mas olha só, houve um engano no céu com um querubim. E quem é o querubim? O querubim é um ser celestial. E aí ele olhou para ele e disse: Nossa, mas como eu sou lindo, hein? Fala sério. Olha como eu sou reluzente. Eu ando no meio das pedras afogueadas. Eu sou bom mesmo. Olha para mim. E quando ele pensou isso, ele teve um outro pensamento. Peraí, se eu sou tão poderoso, se eu faço parte da guarda, se eu sou um guardião, por que eu não posso subir acima do trono de Deus? E aí, qual foi o resultado disso? Bom, ele não ficou satisfeito em pensar, porque geralmente é assim, né? A gente não fica só satisfeito em pensar. A gente quer levar um grupinho com a gente. E aí, o que ele fez? Ele começou, vou falar com o arcanjo, vou falar com o serafim, vou ver aí se no meio dos outros anjos aí eu consigo mais alguém, porque afinal, como eu posso ter um trono acima do trono de Deus, se eu não tiver pessoas, se eu não tiver outros anjos para me servir? Porque afinal, eu sou aquele que serve a Deus. Todos nós aqui, como seres celestiais, servimos a Deus.
Bom, e é claro que se eu tenho um trono, se eu vou estabelecer um trono, eu quero seguidores, concordam? E seguidores é o que nós mais ouvimos falar hoje em dia. Né? Eu quero seguidores, afinal, como que chama? Eu sou um influencer. O anjo influencer. E aí, surpreendam-se vocês que ele achou seguidores. E não foram poucos. Porque a Bíblia diz que os anjos são milhares de milhares. Então, um terço, né, pastor? Um terço foi com ele. Um terço dos anjos ouviu a mensagem e falou: olha, não é que é legal mesmo? Já dava para fazer assembleia. Já dava para fazer assembleia. Um terço foi com ele. Olha, irmãos, nós estamos falando do céu. Nós estamos falando de uma rebelião que aconteceu no céu. Bom, resultado. O que aconteceu com esses outros anjos? Eles aceitaram, né? Olha, sabe que é uma boa ideia? Nós subimos acima do... E você ser o nosso chefe é uma boa ideia. Concordo com isso daí. Bom, e como diz alguns irmãos, né, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler os versículos. Podemos tomar o poder. Era fake. Isaías 14, 13, 14. Pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Entenda, o orgulho sempre está pensando em subir mais alto. Ele nunca está satisfeito em estar aqui. Ele quer estar aqui, aqui, aqui e aqui. O orgulho sempre quer subir mais alto. Ezequiel 28, 14, 15 e 17. Eu o escolhi, isso aqui, ó, escutem bem, irmãos. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado. Até que se achou maldade em você. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. É o bonitão, né? Sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso, o atirei à terra e o expus a olhares dos reis. Provérbios 4. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Amém? Bom, eu acredito que é claro que nem todos sabem o resultado dessa história, mas depois eu vou falar para vocês. O que motivou Lúcifer, um anjo de luz, fazer o que ele fez, tá? Motivação. A explicação mais fácil de motivação é o motivo que leva à ação. Então, por que eu faço determinada coisa? Eu faço porque eu quero. E o que ele queria? Subir acima de Deus, do Altíssimo. Então, o que ele queria era ser semelhante ao Criador. Irmão, cuidado com o que você quer. Cuidado com o que você quer. Examine o que você está querendo. Então, por quê? Porque às vezes a gente quer ser aquilo que a gente não é. E aí mora o problema. Existem muitos influenciadores sendo aquilo que eles não são e seguidos por pessoas como você. E depois,
por algum motivo, se descobre quem ele é e você pensa, não acredito que eu estava achando que ele era tudo isso que ele dizia que era, ou que ele dizia ser. Então, cuidado. Ser quem eu não sou, esse é o princípio. Então, quem são os anjos? Os anjos são seres criados por Deus, assim como eu e você e os animais. Eles são seres celestiais, criados por Deus. Deus criou os anjos, assim como Deus nos criou, assim como criou os animais. Então, os anjos são seres criados. São criados para quê? Eles são criados para adorar, para exaltar e para glorificar. Eles são mensageiros, guerreiros e protetores. Eu não vou continuar falando aqui dos anjos, senão a pregação, né, vai ficar a respeito dos anjos. Mas o que eu quero que você saiba é que essa era a função dos anjos. Mas um querubim achou que era pouco. Um querubim achou que era pouco ele ser o que ele era. Então ele quis ser mais. O orgulho o levou a querer ser mais. Quais os princípios foram quebrados? Irmãos, foi quebrado a hierarquia, tá? O que é a hierarquia? É a ordem e distribuição de poderes. E se a gente fosse falar sobre a classificação e sobre o que cada anjo faz, né? Voltando, seria a pregação. Mas depois, você que estiver interessado, tá tudo na Bíblia. Amém? Só distribui poder quem tem autoridade. Então, Deus, o Todo-Poderoso, distribuiu a função dos anjos. E um querubim achou que era pouco, né? Então, só distribui poder quem tem autoridade. Anjo, aí a distribuição anjo, todos são anjos, seres celestiais, mas tem arcanjos, tem querubins, tem serafins. Por exemplo, quem ficou guardando, porque uma das características, né? O jardim, o paraíso, 2 querubins, lembram? Com a espada inflamada? Com a espada que rodeava o jardim? Quem estava na arca, na tampa da arca, que Deus mandou fazer a tampa da arca com os 2 querubins, né? Então, querubim é um guardião. Saber o seu lugar, onde você foi colocado e para quê. Então, irmãos, a gente precisa saber por que o Gilberto está ali. Por que ele foi colocado ali? É ele que tem que saber disso. Sou eu. Eu não tenho que falar, olha, Gilberto, você sabe? Você foi colocado... Por quê? Porque ele já sabe. É importante aquele trabalho, sem dúvida nenhuma, irmão. Se uma pessoa não for bem recebida na porta da igreja, é igual você quando entra numa loja. Se você entrar numa loja e ficar procurando um vendedor por muito tempo, a probabilidade de você não querer voltar naquela loja. Se você for mal recebido em um local que você for, em uma loja, em um mercado, você for mal recebido por um vendedor, a probabilidade de você não querer voltar naquela loja é muito grande. Ainda que ela seja uma loja de nome, ainda que lá tenha as roupas que você gosta, dificilmente, se você for mal atendida ou mal recebida, você vai querer voltar lá. Imagina na igreja. Até nos restaurantes. Eu acho que principalmente, né? Você fica lá, levanta uma mão. Peraí, acho que não é essa. Deixa eu levantar essa para ver se ele vem. Né? E imagina, isso aqui, irmãos, é casa de Deus. Né? Então, quando o Gilberto recebe você bem, quando a Luzinete recebe você bem, quando a irmã Zê recebe você bem, né? Você se sente acolhido. Quando nós vamos cumprimentar, eu acho que tem pessoa que até assusta aqui com a nossa igreja. Porque quando chega uma pessoa nova, todo mundo vai cumprimentar. A pessoa fica assim, nossa, que estranho, isso é meio esquisito. Eu fui em tal igreja, entrei, saí, ninguém me viu. Né? Então, também assusta um pouco, né, essa nossa recepção, né? O que será que eles estão querendo? A gente...
Lá todo mundo me abraçou. Nossa, eu tô até com dor no corpo. Gente, é bênção, é bênção. Então você tem que saber por que você está naquele lugar. Porque em todo lugar, irmãos, existe uma hierarquia. Todo lugar existe uma hierarquia. E agora, falando em hierarquia, você vai rir um pouco, porque eu trouxe um exemplo, eu pensei assim, um exemplo bem lúdico, né? E é provável que você dê um pouco de risada. Mas imagine, aqui nós temos 3 pastoras. Eu, pastora Miriam e... Nossa, me fugiu... E irmã Vanilda. Me fugiu seu nome, acredita? E a pastora Vanilda. E nós temos 2 pastores, pastor Cláudio e pastor Douglas. Imagine que as mulheres, né, as pastoras dessa igreja, decidam fazer uma rebelião. Eu falei que vocês iam rir, né? Decidam fazer uma rebelião. Nós vamos começar de 3 contra 2, né? Já, vamos começar daí. A maioria é mulher, né? Imagina que a gente decide fazer um ministério Barbie. Ia dar ruim, né? Como disseram aqui. Mas nós não fomos chamadas para isso, né? Nós decidimos aqui que vamos ser empoderadas. Não, irmãos. Nós estamos contra o princípio. Então, Deus nos dá a oportunidade para fazermos o que é para nós fazermos. Nada além daquilo, né? Então, com certeza, não terá um ministério Barbie aqui. Em nome de Jesus. Bom, saber o seu lugar, onde você foi colocado e para quê? Irmãos, quais as consequências de nós sermos orgulhosos e queremos subir além do que nós deveríamos? No caso dos anjos caídos, eles foram expulsos do céu. E não sei se você sabe, Satanás é um anjo que foi expulso. Então, a notícia de Satanás aos outros anjos era fake. Era mentira. Quais as consequências? O orgulho precede, quer dizer, vem antes, o orgulho antecede a destruição. A arrogância precede a queda. Com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, tão logo ela nascesse. A referência dessa criança aqui é Jesus, né? E dessas estrelas é o diabo que foi lançado à terra. Amém? Os irmãos estão entendendo? Tá. E agora nós vamos voltar lá para Eva, né? Porque eu acho que era importante saber disso, né? Gênesis 3:1. Novamente vamos ler o versículo inicial. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Queridos, a serpente precisava saber o quanto Eva conhecia a respeito da verdade. Ontem eu cheguei na hora que o Dudu estava falando, né? Eduardo, foi bênção, né? Foi bênção. Por que eu estou frisando o Eduardo? Porque eu não sei o que Eduardo pensa. Eu não sei como o Eduardo age quando ele está na escola, quando ele está entre os primos, eu não sei. Ao menos que ele me diga. E o diabo, irmãos, é a mesma coisa. Não pense que ele sabe os seus pensamentos. E nem que ele sabe o que você sabe. Por quê? Ele sabe o que ele vê no Eduardo, o comportamento do Eduardo. Então, segundo o comportamento do Eduardo, ele pode ou não agir em determinadas coisas. Não esqueça que o seu coração, pelo menos o meu, eu não sei o seu, né? Eu acredito que de todos, porque não existe berço evangélico. Existe lar cristão, né?
Berço evangélico não existe nas lojas. Então, nós não nascemos em berços evangélicos. Nós nascemos num lar cristão. Nascer num lar cristão te torna convertido? Não. Tem certeza? Nossa, tem gente que diz que tem certeza absoluta. Numa certeza absoluta, não se pode fazer nada, né? Então, irmãos, é isso. Então, a pessoa nasceu num lar cristão? Não, não é. Vai ser no momento que tiver um compromisso com Cristo e aceitar Jesus. Então, o filho de crente precisa aceitar Jesus? Precisa. Precisa ter uma vida com Cristo? Precisa. Precisa conhecer o Evangelho? Precisa. Agora, é claro que estando num lar evangélico, ele é coberto das bênçãos. Amém? E, portanto, não valoriza. Ele está num lar abençoado, ele vai valorizar? Pelo menos, boa parte deles não valorizam. Né? Precisam ter uma experiência pessoal com Deus. E hoje em dia, infelizmente, nós não estamos naquele tempo que a gente fala, filho, não vai por aqui, você vai quebrar o nariz. Aí ele diz, mas eu quero quebrar o nariz, para ver como que é a dor. Né? Vou fazer o quê? Quando alguém quer te enganar, ele precisa conhecer as suas certezas. Irmãos, por que nós somos enganados? A Bíblia diz, por falta de conhecimento. Nós somos enganados por falta de conhecimento. E eu vou te trazer um exemplo que dinheiro fala muito hoje em dia, certo? Certo. Não, já vou aqui dizer quem não pode responder, tá? Pastor Douglas não pode responder, Péricles não pode responder, a Vanilda não pode responder, porque talvez, como ela já trabalhou em banco, talvez ela ainda esteja sabendo de algumas coisas. Miriam também não sei se pode responder ou não. Mas, irmãos, hoje, quanto vale, qual é o rendimento da poupança, tá? Qual é o rendimento da poupança mensal hoje? Quem sabe? Só o João. Quanto, João? Quanto? 0 a 4. Bom, eu peguei uma informação que o rendimento da poupança é 5% ao mês, né? Segundo o João, de 0 a 4, né? Flutuando. Pronto, flutuando, olha, flutuando entre 4 e 5, certo? Bom, e o fundo imobiliário? Quem sabe, fundo imobiliário? Ninguém? Aí, tá vendo? E o tesouro direto? Ninguém? 1%. 1% ao mês, tá? Isso aqui não é porque eu entendo de dinheiro, tá? É porque eu pensei nisso. 1% ao mês. Irmão, alguém entra em contato com você, amigo do seu amigo do seu amigo. E se você pôr R$1.000 hoje, amanhã você vai ter 1.500. É bom ou não? Nossa, né, irmã? Nossa, irmã Zê. É bom, irmãos. Mas é verdade? Então, gente, o problema é que pode até ser verdade num primeiro momento. Em uma semana, sei lá, vamos pôr uma semana, tá? Não vou pôr um dia também, porque aí você vai desconfiar muito. Mas vamos pôr em um mês, tá? Em um mês você ganha R$500. Tudo bem, no primeiro mês você pode ir lá na sua conta e de fato está os R$500. Mas no segundo mês, já era. E quanto você investiu para ter R$500 ao mês na sua poupança? Igual jogo, como é que é? Jogo do tigrinho. Mesma coisa, gente. Mesma coisa. Eu ganho na primeira vez e depois eu vou perder. Aí eu ganho uma vez, aí eu vou perder. Detalhe, quando eu ganho, eu vou ganhar muito pouco, né? E quando eu perder, eu já perdi
Muito. Então, por que a gente cai em golpes? Porque falta conhecimento. Na primeira oportunidade vocês ganham, mas depois a gente faz uma programação automática para vocês perderem direto e o seu dinheiro for para a gente. Quando mais a gente vai ganhando, a gente vai aumentando esse algoritmo para vocês perderem mais dinheiro. Seria uma possibilidade só de ganhar. Pronto, acabamos de ter uma aula aqui com a Melissa sobre algoritmo. Um comando programado para você perder, perder, perder. Certo? Então, se tem algum crente aí que joga no tigrinho, já está sabendo. É fake, é fake, é fake. Cuidado, pode ser fake. Cuidado com quem você conversa. Eva conversou com o mais astuto. Ela podia ter conversado com a borboleta. Né? Que eu imagino que não é tão... Né? Ela podia ter conversado com a borboleta. Conversado com o passarinho, né? Não, a serpente é que foi conversar com ela. Então, peraí, eu sei que a serpente é a mais astuta. Deixa eu tomar cuidado com essa conversa. Não vigiou, irmãzê. Então, cuidado com quem você conversa. Que tipo de assunto? Irmãos, tem assuntos que colocam em alerta algumas coisas que você nunca pensou. Eu tive uma conhecida que ela me colocou umas minhocas, né? Bem antigo isso. Umas minhocas na cabeça de coisas que eu nunca tinha pensado. Fez bem? Não. Fez muito mal. Então, cuidado com o tipo de assunto. Se te veio na cabeça aquela amiguinha sua, aquele colega de trabalho, cuidado. Isso é um aviso para que você não seja enganado. Como você se sente depois da conversa? Irmãos, tem pessoa que nós não podemos ver, mas eu acho que vocês já viram muito isso na internet. Sabe aquela pessoa que anda com uma nuvem na cabeça, uma nuvem negra na cabeça, chovendo em cima dela? Isso é muito típico de imagens de depressão, de pessoas depressivas. Pessoas que vê tudo cinza, e aí eu estou falando de uma doença, tá? Mas eu estou dizendo de pessoas negativas, não de doença, porque depressão, ansiedade são doenças. Eu estou falando de uma pessoa negativa. Eu estou falando de pessoa que... Nossa, hoje eu estou antiga, viu? Pessoas que procuram pelo em ovo. Né? A idade está me denunciando. As minhas falas estão me denunciando. Gente, tem pessoas que não são para andar comigo e com você. Por quê? Porque você não vai mudar elas através da palavra. Elas vão te levar para outro caminho. Deus me livre. Verdade. Pois é. Como é que é? Vou olhar. Ó, Melissa. Vou olhar, vou cumprimentar, mas não vai andar comigo. Amizades são escolhas. Amém? Não, bom, então como você se sente depois? Tem pessoa que é tão negativa que quando você estava... Irmãos, houve uma situação muito engraçada, há muito tempo atrás, eu gosto muito de artesanato, né? Não estou tendo tempo para fazer, mas eu gosto muito. Então, assim, olha só, eu vou te dar a dica, né, para você que gosta de artesanato, quem sabe você consiga realizar um dos meus sonhos antigos, né? Que hoje em dia não é mais, mas já foi. De ter uma casa... E nessa casa, por exemplo, você entrava na cozinha, tudo feito artesanalmente numa cozinha. Essa seria a minha loja. Você entrava no quarto, tudo feito artesanalmente para quarto, feito à mão.
Então, a minha ideia era uma casa que era uma loja. Mas, no momento que eu tive essa ideia, eu só fazia artesanato em caixas de madeira, né? Decoupagem. Tita lembra bem disso. E aí, pastora Miriam lembra bem disso. E aí, o que aconteceu, irmãos? Eu cheguei e contei para uma pessoa. A pessoa disse assim para mim, mas fazer caixinha não dá dinheiro. Sabe o que é pegar um balde de gelo e jogar numa fogueira que tá? Isso, aquela fumaça. Acabou o meu sonho. Literalmente foi por água abaixo. Matador de sonho. Irmão, não permita, o sonho é seu. Se achar que alguém vai matar, não conte. O sonho é seu. Não pensa que alguém vai dizer assim para você, e pena que eu aprendi isso muito depois, né? Não pensa que alguém vai dizer assim, nossa, meu olho até brilhou com essa casa. Vamos trabalhar para fazer essa loja. Quer ajuda? Então eu não sei qual é o seu sonho, talvez seja menor ou maior, mas é o seu sonho. Não desista do seu sonho. Amém? Bom, então quando você encontra com essas pessoas que são sempre para baixo, vão te colocar para baixo, é óbvio, né? Então, não ouça quem não se submete ao princípio de autoridade. Irmão, quem não se submete ao princípio de autoridade não respeita nada e nem ninguém. Tá? Eu, Rosana, não faço nada. Claro que primeiro eu peço um direcionamento para Deus. Né? Eu peço um direcionamento para Deus. Mas eu não faço nada na igreja sem perguntar para o pastor Cláudio e o pastor Douglas. Mas comento com a pastora Miriam, né, pastora? Sempre comento com ela. E agora estou comentando com a pastora Vanilda. Mas assim, se eu não tiver o ok, eu não faço. Ah, mas Deus não mandou fazer? Mas Deus não mandou passar por cima de autoridade. Ah, Deus mandou... mas eu não obedeço o homem. Ah, é? E você não obedece homem, você acha que você obedece a Deus? Se você não consegue obedecer ao homem que você vê, como você vai obedecer a Deus que você não vê? Amém? Nossa. Não é brinquedo, não. Não ouça quem não dá ouvidos a Deus. Não ouça uma pessoa que tem inveja de você. Queridos, quem tem inveja de você não quer ter o que você tem. Ele quer ser quem você é. Ele não quer só ir lá. Ele não quer saber só onde eu comprei essa blusa. Pastora, gostei disso aqui, gostei. Aí eu vou falar assim para ele, ó, e é o seguinte, não é 2 peças, é uma só. Nossa, pastora, agora é que eu quero mesmo. Foi na Liberdade, querida. Perto da Conde de Sarzedas. E aí, depois você passa o nome e o endereço da loja, certo? E aí é o seguinte, você vai lá e compra. Mas a questão não é você vir com uma igual a essa. A questão é você querer estar como eu estou com essa roupa. Não, né? Por isso que também não dá para comprar roupa de modelo, né? Sabe? É assim, tem todo um conjunto. Então, o que o invejoso quer? Ele quer o conjunto. Então, não ouça uma pessoa que tem inveja de você. Não ouça quem pensa ser capaz de questionar o caráter de Deus. Irmão, isso é muito sério. Como assim? Você está falando que Deus fez isso com você? E
E você entendeu dessa forma? Eu entendi. Nossa, mas você está em outro nível, né? Não, foi Deus que fez. Deus fez assim e do jeito que Deus fez está bom. Não me agradou? Não, não me agradou. Mas foi Deus que fez? Foi. É para agradar ele ou é para agradar eu? Então, não ouça quem pensa ser capaz de questionar o caráter de Deus. Na falta de comunhão e conhecimento, dúvidas poderão ser geradas em seu coração e na sua mente. Deu para entender essa? Na falta de comunhão e conhecimento, se você não tem comunhão com Deus e não conhece a palavra dele, dúvidas poderão ser geradas em seu coração e em sua mente. Gênesis 3, 2, 5, até o 5. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Por que a serpente perguntou? Ah, Deus disse que você não pode comer, que você não pode comer de nenhum fruto do jardim? Porque ele só queria saber o quanto Eva sabia. Não, não foi assim que Deus disse. Deus disse que só daquela árvore nós não podemos comer. Ah, então foi isso que ele diz? É claro que não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus, conhecerão o bem e o mal. Lembra? Serei como Deus e subirei acima do trono. Serão como Deus. Viu? Irmãos, o diabo não desiste. Ele não desiste. Entenda, o diabo não desiste. Ah, mas ele me tentou com essa tentação, ele pode tentar com outra parecida, e se você não estiver prestando atenção, você não vai perceber que é uma cilada do diabo. Queridos, Eva conhecia o bem, mas ela queria conhecer o mal. Concordam? Por quê? O que ia acontecer? Ela ia conhecer o bem e o mal. O que ela fez? Comeu. Bom, isso aqui é importante, quer dizer, tudo é importante, mas aqui também é importante. Eu preciso saber quem eu sou para entender quem eu não posso ser. Fábio, você pode ser um tocador de violino? Pode. Você quer ser? Até gostaria. Mas não. Então, né, olha só, ainda tem muito tempo. Pode ser que você não seja um violinista, pode ser, tá? Isso não é garantia. Que você não seja um violinista top das galáxias. Mas pode ser um violinista. Mas, irmãos, tem coisa que você sabe que você não pode ser. Sabe? E tem muitas pessoas em depressão porque elas estão olhando na rede social e elas estão pensando assim: nossa, mas fulano é igual eu, e como é que fala? E todo final de semana ele está numa viagem. Bom, se todo final de semana de verdade ele está numa viagem, ele não é igual eu e você. Não, não é. Fala a verdade. Pelo menos igual eu não é. Se todo dia, todo final de semana ele está numa viagem, a pessoa todo mês posta uma viagem internacional e eu começo a seguir ele porque eu acho que eu vou fazer uma viagem internacional. Queridos, eu não tenho nem passaporte. Tenho que
começar pelo menos, né? Já que eu, pelo básico, tenho um passaporte. Sabe? E tem pessoas, irmãos, que estão ficando depressivos de ver uma vida que, na realidade, é fake. Eu conheci pessoas que iam em frente. Isso eu estou dizendo gente que eu conheci, tá? Que ia ali no Riviera tirar foto em frente às mansões e postar. Bom, não precisa de eu falar porque vocês estão aí, estão vendo. Então eu preciso saber quem eu sou para entender quem eu não posso ser. Porque senão eu vou ficar frustrada. Mas a pessoa viaja todo fim de semana. Eu tento viajar uma vez por ano, 2 no máximo. Eu vou ficar frustrada, porque eu vou pensar que a vida é assim. Certo? Outras coisas vocês sabem o que são. Eva, entenda, Eva era a criatura, não o Criador. Eva era a criatura, não o Criador. Queridos, qualquer criatura não. Eva era única. Eva era a única mulher que estava no paraíso e tinha comunhão com Deus. Era pouco? Era a primeira. Irmãs, não sei nem quantas já tiveram de nós e nós estamos felizes aqui. Ela era a primeira, com total conhecimento, no paraíso. Bom, qual o princípio foi quebrado? Da obediência. Da obediência. Tudo obedece. Queridos, na criação, tudo obedece. Um anjo desobedeceu. Uma mulher desobedeceu. Um homem desobedeceu. O restante da criação. Você já viu algum peixe decidir que ele vai ser ave? Não, é engraçado, né? Mas não podia. Olha, eu sou um peixe e decidi que eu não quero mais ser peixe, eu vou ser ave. Vou sair voando. Uma ave decidir que ela quer ser peixe. E ela entra, vou sair nadando. O sol decide que não tá bom ser sol, estou brilhando demais. Deixa eu escurecer um pouco. Tudo obedece. A árvore não diz assim, decido que daqui eu vou sair daqui. Ai, não gosto de ser árvore na África. Eu vou ser árvore na Amazônia. Tudo obedece, menos o homem. É difícil não obedecer. É difícil obedecer. Mas essa é a vontade de Deus, que nós sejamos filhos obedientes. E aí, se eu falar para você o trabalho que dá filho desobediente, você já sabe. Né? Mas a gente preferiu, muita gente preferiu ser filho desobediente. Eva foi enganada. A serpente mentiu. Era fake. A mulher viu, Gênesis 3, 6 e 7. Estou acabando, tá, irmãos? Deixa eu ver. Estou acabando mesmo. Fala, Deus. Gênesis 3, 6 e 7. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe traria, como se ela já não fosse cheia de conhecimento e sabedoria. Assim tomou o fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e... Essa é para os homens. E ele também comeu. Então, não são as mulheres que são desobedientes. Naquele momento, seus olhos, o de ambos, se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Era possível eles terem feito diferente? O que vocês acham? Sim, era. Poderiam ter obedecido. Poderia acontecer em outro tempo? Poderia.
poderiam ter filhos no jardim, o tempo poderia ter passado, poderia. Perdemos a intimidade com Deus, Gênesis 3:24. Perdemos a intimidade com Deus e usamos folhas para cobrir nossos pecados. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do... Ó, os querubins aqui, apareceram aqui. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Voltando só um pouquinho, tá? Perdemos a intimidade com Deus e usamos folhas para cobrir os nossos pecados. Irmãos, nós não temos capacidade para encobrir os nossos pecados. O único que pode apagar os nossos pecados é o sangue de Jesus. E saiba que os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. E se você sofre com os seus pecados, é porque você quer sofrer. Porque você já foi perdoado e eles já foram lançados no mar do esquecimento. Glória a Deus. Amém? Celular. Um celular aí, por favor? Qualquer. Olha, vieram tantos que não vieram quase nenhum, né? Posso mexer aqui? Peraí, deixa eu só tirar da... Deixa eu tirar da página aqui. Pronto. Irmãos, celular. Eu peguei o celular para vocês, para de propósito vocês verem. Celular, a vida não acontece aqui, a vida acontece aqui. Se eu estiver olhando aqui, eu estou olhando aí? Como assim? Se eu estiver olhando aqui, eu estou olhando aí? Não. Obrigado, Mateus. Quando vocês saem na rua, vocês percebem que as pessoas não estão olhando umas para as outras? As pessoas não andam assim na rua? Bom, eu já não enxergo direito, então não posso, né? Mas quem está enxergando, irmãos, não está olhando para atravessar a rua. Não está olhando. Tem gente que não olha. Se o carro não parar, não está olhando para atravessar a rua, não está olhando o que acontece em volta. E aí eu vou dizer uma coisa bem interessante, né? Falando de relacionamento. Irmãos, como eu posso achar alguém se eu não estou olhando para ninguém? Como eu posso encontrar um relacionamento? Aí você fala assim, na internet. Aí a pessoa põe lá uma foto com filtro. Bom, vamos falar de uma coisa boa, né? No sentido de, tá, vamos imaginar que a pessoa que você está conversando com ela seja real, tá? Só tá com filtro. Ou então pôs uma foto de 15 anos atrás, boa. Aí veja bem, sei lá por quê, né? Porque você não está pensando muito bem, você vai encontrar com essa pessoa. Bom, você está na frente da pessoa, mas você não enxerga ela, porque ela pôs tanto filtro que ela é outra pessoa. Né? E isso dizendo de uma coisa boa que acontece. Agora você marca um encontro com uma pessoa que você não sabe quem é. Ou não acontece isso? E é só com jovem que acontece isso? Não. E o pior é que a pessoa entra num funil. Ela vai, ela conhece a pessoa, ela gosta da pessoa, a pessoa começa a tirar dinheiro dela, tirar dinheiro dela, tirar dinheiro dela, e quando ela descobre, aquela pessoa já tirou dinheiro de mais outras 10 mulheres. E vou dizer, viu, gente, não pensa que isso acontece só com mulher, não. É que homem não tem coragem de falar, ó, ir lá e falar, ó, fui enganado, né? Homem não tem coragem, mas que acontece e não é pouco, né? Então, acontece com homens e com mulheres. Então, enquanto você está no celular, a vida está acontecendo. E lá você foi lá no mercado fazer compra e tem um rapaz novinho fazendo compra. Mas você não está olhando. Perdeu o Playboy. Perdeu. Ele está lá
fazendo compra, e aí você, sei lá, vamos imaginar que você é essa pessoa que está prestando atenção no mundo. Sei lá por que você está lá na prateleira, pega uma... Olha que romântico. Não. Tá procurando, mas não procura. Você vai junto com ele pegar um leite condensado. E dá aquele olhar assim. Ó, eu tô, né? Aí dá aquele olhar assim, mas você estava olhando para o celular. Aí ele fala assim, olha, eu tô aqui ajudando minha mãe, fiz uma compra aqui para ela. Nossa, cara, eu também tô aqui fazendo compra para minha mãe. Puxa. Não é? Não é? Vai você, mãe, que eu não tenho tempo, não. Se vira. Mas, filha, a gente tá sem nada na geladeira. Não, compra uma pizza aí, eu pago. Né? Então, gente, a gente tem que estar olhando para o que está acontecendo. Né? Ai, pastor, isso não é pregação. É sim. Então, a gente precisa olhar o que acontece partindo para o mundo espiritual. Os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Em todas as situações, levante o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Irmão, você que assiste filme de guerra, como é que fala? Épico, né? Que fala? Você que assiste filme épico. Flecha de fogo é fácil? Onde a flecha de fogo pega? Então, irmão, esteja com o escudo da fé. Porque o inimigo não deixa de lançar suas flechas. Ele não desiste de você. Até o último dia seu, ele ainda vai tentar te tirar da presença de Deus. Então, espiritualmente, esteja apercebido. João 8,32. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Libertará do quê? Da mentira do diabo, da mentira dos outros e da mentira que você conta para você mesmo. Às vezes, irmão, a gente conta umas mentiras pra gente, que quase que nem a gente acredita. Então, quando você for totalmente liberto, você vai ser liberto das mentiras do diabo, das mentiras dos outros e das suas próprias mentiras. Terminando, hoje você tem a oportunidade de escolher a verdade que liberta, Jesus Cristo, e não ser enganado por fakes. Deus abençoe. Obrigada.